Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, canal 18 digital da Vivo, 26 Vivo Fibra, falando sempre de futebol, de esporte, sempre do nosso espaço aqui, a bola não para, em nome de Premium League, que é o Fantasy Game que chegou para marcar espaço, já foi sucesso em 2018, tem 2019, com muitas novidades para vocês. E vamos falar de futebol. Nosso assunto aqui, a gente vai falar de umas histórias de vida, que sempre é legal contar história, né? É sempre gostoso a gente saber de histórias, o caminhar de um jogador. A gente sabe que não é fácil conseguir chegar ao futebol profissional, porque jogar bola todo mundo quer jogar e consegue jogar de alguma maneira, mas se tornar um jogador profissional, ter espaço em um grande clube, depois conseguir trabalhar e jogar fora do país, não são muitos, são poucos. E ao meu lado aqui, com muito prazer, eu recebo Elias Oliveira, que é atacante, que começou a seu caminhar, né, a sua caminhada no Santos, foi um menino da Vila, e depois aí teve um desdobramento indo para o Corinthians, justo para o arquirrival, né, para o Santista. Isso é como se fosse uma punhalada, mas ele vai contar essa trajetória. Elias, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu até já agradeço, o Elias chegou no horário certo, eu que atrasei, mas o Elias cumpriu muito bem e eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Quero que você conte um pouquinho. Tudo começou como um menino da Vila, foi isso? Foi isso, Fred. Eu tô muito lisonjeado, primeiramente, estar aqui com você. Obrigado. O pessoal do programa que me recebeu muito bem. Né? Para mim é sempre um prazer estar com você, falando de futebol. Legal. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, Fred. E aí, menino da Vila, começou assim, foi isso? Foi assim. Você é de São Paulo, Elias? Eu sou de Santo André. Santo André, sou região do ABC. Isso. Ali, aliás, na região do ABC tem muito santista. Tinha até escolinha do Santos uma época ali, na região. Sim. Né? Eu até conheço ali, um pouquinho ali. E aí começou como menino da Vila. Isso, foi isso mesmo. Eu comecei, né, eu saí da escolinha, né, do Marcão, né, que era uma escolinha que tinha... Da região ali. Foi um cara que foi meu mentor todos esses anos, ao longo de todos esses anos. Sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim no futebol, né? E eu comecei com ele na escolinha do São Caetano, na verdade, né? Comecei muito novo lá, comecei aos 8 anos lá. 8 anos. 8 Você tá anos. Com quanto? 20? Hoje eu tô com 26. 26. Isso. Tá. E naquela época a gente foi fazer um jogo amistoso contra o Santos, né? Sim. O Neymar subiu, era até uma categoria acima da minha, né? O Neymar estava jogando também na base do Santos. E, poxa, a hora que eu olhei, eu falei, caramba, meu sonho é um dia poder ajudar meus pais, minha família com o futebol e poder jogar no Santos, que era um grande sonho. E também, um time né? que sempre revelava jogadores, dava chance para os jovens jogarem, Que né? sempre revelava. Na época já estava surgindo o Robinho, o Diego, que a gente via. Então, o sonho dos meninos era estar jogando, né? Ser um com Robinho esses e um craques. Diego. É sim, os dois. E aí teve esse jogo da escolinha contra o Santos? Isso, com 11 anos teve esse jogo e a gente acabou perdendo, foi até assim, é até engraçado, né, Fred? Mas a gente acabou perdendo para a base do Santos de 6-0. 6-0? 6-0. Só que através Isso campo já? Isso, campo. Mas através de uma jogada, o seu Chico Formiga, na época, que era um dos olheiros do Santos, né? Grande Chico Formiga. Ele foi um dos caras que... Campeão técnico em 78 com o Santos. Sim. Um cara que tem uma história no futebol, que teve, né? Sim. Falecido Chico Formiga, né? Então foi ele um dos responsáveis por me levar para Santos e apostar em mim, né? Pô, que legal. E aí foi uma jogada que você fez? O que você fez? Você fez um chute, driblou? O que você fez? Foi uma jogada que eu nunca tinha feito antes. Sou um jogador de velocidade, né? Acabei colocando a bola em velocidade na frente e veio 2 zagueiros para me bloquear, isso na lateral. E eu, pensando rapidamente, eu falei, eu vou dar uma de raio-x, né? Eu vou tentar jogar a bola no meio dos dois e passar. E a hora que eu joguei a bola no meio dos dois caras, eles foram me fechar e acabaram se chocando e caindo. Caramba. Os dois para trás. E aí, depois dessa jogada, o seu Chico Formiga, na hora... Veio falar com você. Depois que acabou o jogo, ele falou, você tem interesse em ir pro Santos, menino? Eu falei, poxa, meu sonho é ajudar meus pais e poder jogar nesse grande clube como é o Santos, né? E aí, por exemplo, quando você fez esse lance, você lembra quando estava o jogo já, não? Já tava uns 4-0. Você achou, acho que nunca vou me chamar pra nada aqui. 4-0, o time apanhando.
Com certeza. Acabou a chance de eu jogar no Santos. Com certeza. Assim. E com certeza, acho que no caminho, indo pro jogo, você estava imaginando alguma jogada, fazer alguma coisa para exatamente surgir essa oportunidade no Santos. Com certeza, Fred. Eu imaginava que a gente ia ter muita dificuldade, né? Claro. Porque a gente já era uma escolinha. Tem diferença de preparação. Isso, para uma base de um clube, ainda mais jogando acima da minha categoria. Então eu já sabia que ia ser. Os meninos eram geralmente mais velhos, né? Só tinha da minha categoria mesmo, que ainda não tinham feito uma categoria na época da base do Santos para minha categoria, na época dos 9-2. O Neymar seria o principal jogador para começar a se criar essa categoria de base dos anos 92, dos nascidos em 92. Então, depois dessa jogada, acabou que o Neymar iniciou essa fase de abertura, né? E eu fui logo em seguida com ele pra gente... Você enfrentou o Neymar nesse jogo ou não? Enfrentei. Enfrentou? Enfrentei. E ele, como que ele foi no jogo? Ele já era um cara acima da média, né, Fred? A gente vê o Neymar hoje e eu costumo falar, o que ele faz hoje, ele fazia antes, só que antes ele não tinha essa força que ele tem. E a força física. Não tinha a força física que ele tem hoje. É muito franzino. Então, mas ele é um cara que pensava muito acima já, eu vi ele fazer coisas na base do Santos que... Nesse jogo em especial ele foi bem? Foi, ele parecia muito o Robinho, né? Ele tinha o corte de cabelo, era um cara que assim, ele se inspirava realmente no Robinho e o Robinho dava maior moral para ele mesmo, né? Sim, porque verdade. era um menino que pedalava muito e tal. O Neymar sempre foi acima da média. E aí você chegou, voltou para casa em Santo André, chegou para os seus pais, olha, a gente perdeu de 6-0, mas seu Chico Formiga chegou e me chamou para ir para Santos, para jogar no Santos. Como que foi esse detalhe? Nossa, Fred, foi uma coisa assim, foi muito gratificante, né? Eu poder chegar no meu pai, na minha mãe um pouco desesperada por ter 11 anos de idade. Ir para Santos? Ir para Santos, mas não, eu vou morar no estádio. Não, meu filho, mas... Não, mãe, esse é meu sonho. E o meu sonho é poder ajudar vocês também. Eu vim de família muito simples, né? E então, só de estar indo, o seu Chico Formiga conseguiu uma ajuda de custo para que eu fosse para lá. Então, comecei a receber, mesmo com 11 anos de idade, uma ajuda de custo, onde eu poderia ajudar também minha família. O Chico Formiga acreditou em você. Aquele lance fez ele acreditar em você. Fez acreditar em mim. E é onde eu permaneci no Santos, na base do Santos, durante 6 anos da minha vida. 6 anos. Então, dos 11 até os 17. Isso. É um clube que eu tenho o maior carinho e respeito e consideração e sou muito grato ao Santos por tudo que fizeram por mim. E essa convivência com o Neymar, como que foi? Conviver com esse cara que agora já está no outro patamar, né? Está numa outra... o aço do Paris Saint-Germain, já tem a carreira consolidada, tem as suas polêmicas, mas é um jogador diferenciado, a gente sabe disso, né? Está entre os 3 melhores aí do mundo, vira e mexe, acontece isso pro Neymar. Como foi conviver com ele e como que é essa convivência, né? Porque você acabou conhecendo a família do Neymar também, você acabou conhecendo a dona Nadine, o seu Neymar, queria que você falasse um pouquinho. Com certeza, Fred, foi quando eu desci para Santos, já para a base, a gente se conheceu, foi assim, um amigo que eu fiz lá, né? Eu tenho até hoje um carinho especial por ele, pela família dele, por tudo que eles fizeram por mim também lá em Santos. Muitas vezes, por ser perto, Santos, a São Paulo, né? Mas muitas vezes eu não tinha condição de subir, né, para Santos e ele era o cara que me levava para casa dele, onde a tia Nadine fazia aquela comida e, poxa, a gente era muito amigo e parceiro também, né, de ataque. Eu fiz a dupla de ataque com ele no Paulista. Neymar e Elias. Isso aí. Paulista Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16. A gente jogou todos esses anos juntos, né, e inclusive ele até brinca, né, hoje, né, que eu não gostava muito de fazer gol, eu gostava mais de dar passe. Sim. Né, porque toda hora ele me pedia a bola, ele era um cara diferenciado, ele era muito diferente, o Neymar, e não só como atleta, mas como pessoa, né, às vezes muitas pessoas não conhecem esse lado dele. As pessoas não têm essa visão, né? Não tem essa visão dele, mas era um cara que tem uma humildade muito grande, pelo que ele é hoje, pelo que ele representa, pelo que ele conquistou no futebol, ele é um cara excepcional. Tanto ele como a sua família também. Você ainda tem contato com ele ou é mais difícil agora? O último contato que tive com ele foi ano passado,
A gente é muito complicado hoje para a gente se falar por conta desse que cerca a vida. Tudo que cerca ele, tudo, e eu super entendo, porque nossa vida muitas vezes toma caminhos diferentes, Sim. né, Fred? Eu fiquei 3 anos na Ásia, ele, né, já está há muito tempo no futebol europeu, então a gente segue caminhos diferentes, mas sempre tendo o respeito, o carinho, e tenho certeza que em breve, quando a gente se encontrar novamente aí, eu vou poder dar um abraço nele e a gente compartilhar coisas de lá de trás, né? E ainda falando do Santos, além do Neymar, qual que outro que você teve de contato, assim, que você lembra que fez história aí? Porque uma geração do Neymar foi Ganso, Felipe Anderson, teve uma turma aí, quem que você teve mais contato? O Ganso era mais velho, inclusive, né? O Ganso é uma história até engraçada, né? A gente saía muitas vezes da época da base, a gente almoçava na Vila Belmiro e tudo mais, e a gente acabava o almoço, tinha o jogo dos juniores, do juvenil, que o Ganso tava, e a gente, eu e o Neymar, pô, vamos comer logo, vamos ver ele jogar. E era um prazer ver o Ganso jogando, era absurdo o que ele fazia na época de base do Santos. Joguei com o Serginho, que hoje está no Japão também, que passou pelo Palmeiras, né? Sim. É um grande amigo meu, tenho contato com ele ainda. O Dudu, que joga na China, tem alguns outros jogadores que foram, assim, na época do Santos, muito amigos e também que seguiram, né, um caminho diferente. Outros ficaram pelo caminho, muitos ficaram pelo caminho, mas outros deram sequência, né, na carreira como atleta. Para muitos, Elias, o Ganso seria melhor que o Neymar. Quando surgiu, todo mundo dizia que o Ganso seria melhor que o Neymar. Vocês tinham essa impressão ou o Neymar realmente era diferenciado e vocês tinham mais contato, era mais fácil perceber? Mas quando surgiu a dupla Neymar e Ganso, muitos colocavam que o Ganso era melhor que o Neymar. Eu assim, na posição, é lógico que são posições diferentes, né? O Neymar, absurdo, é o que a gente vê hoje aí, né? Todo esse glamour, ele realmente merece tudo isso por ser um jogador como ele é. O Ganso também acima da média. É muito difícil falar isso porque eu vi o Ganso jogar junto com o Neymar e eu joguei com o Neymar, né? Ele foi o cara que eu tive a oportunidade de jogar. Então acho que são posições diferentes, mas o Ganso, eu particularmente continuo ainda sendo fã porque eu acho que é muito difícil você ver um meia que a qualquer momento ele pode deixar um atacante na cara do gol, né? Ele antecipa, ele antevê muitas jogadas antes, né? Isso é muito legal. No futebol de hoje, sim, é difícil, é muito difícil ver, né, Fred? Você tem acompanhado verdade. Todo momento, é muito difícil. Legal. Nós estamos conversando com o Elias Oliveira, que é atacante, contando essa caminhada dele no futebol, e teve, claro, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Neymar, porque ele teve contato com o Neymar, que é o grande astro aí do futebol brasileiro. A gente vai para o intervalo Premier League, já voltamos no segundo bloco, onde ele vai falar da ida para o Corinthians, porque ele só foi para o rival. Então você imagina que a ida não deve ter sido nada tranquila, a ida do Elias dos Santos para o Corinthians, sendo um menino aí da Vila, surgindo através do futebol na Vila Belmiro, para depois ir para o Corinthians. Ele vai contar depois passagens já no futebol do exterior, e eu fico então fazendo esse convite para você ficar com a gente para o intervalo Premier League, e já voltamos com o segundo bloco do A Bola Não Para. A bola não para, você está no intervalo acompanhando a gente, sempre em nome de Premier League, e vale a pena você acompanhar esse recado. Premier League é um fantasy game. Você não conhece ainda? Você pode acessar o site www.premierleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Você vai gostar, a discussão de futebol vai ficar bem diferente, já é uma novidade para vocês, o fantasy game ligado ao futebol. E o Premier League tem uma outra grande novidade, que teve o campeonato, a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Espanhol, tem Champions League, tem o Argentino e tem o Campeonato Inglês, que virou realmente um dos grandes campeonatos da Europa, com grandes jogadores, grandes equipes. Rafael Pianucci aqui, um dos sócios da Premier League. Rafael, é isso aí, né? Campeonato Inglês também, né? A Premier League no Premier League. Premier League, exatamente. Talvez seja o campeonato com mais jogadores famosos que a gente tem no mundo, né? Então tá uma briga feia lá para saber quem que escala Salah, Harry Kane. Agora a gente tem o Alisson também chegando, para quem gosta de jogador brasileiro, Gabriel Jesus. Temos o Ederson. Né? Tem jogador para... Tem bastante gente. Em todas as posições a gente tem alguém para escalar se quiser escalar brasileiro. Ou seja, você pode ser o Guardiola do Premier League. Pode ser. Que legal. Então, ó, gente, acesse lá www.premierleague.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. A discussão de futebol vai ficar muito mais legal, muito mais diferente com o Premier League para você, sempre aqui com A Bola Não Para.
A Bola Não Para está de volta aqui no canal de São Paulo, depois do intervalo Premium League, falando de futebol. Nosso convidado é o Elias Oliveira, ele que é atacante, revelado pelo Santos, jogou com o Neymar, ele pode falar, eu joguei com o Neymar, e jogou mesmo, na base do Santos. E agora a gente vai contar a trajetória do Elias exatamente pós-Santos, porque ele foi simplesmente para o arquirrival. E a ida dele não foi tranquila, a ida foi um pouco mexida, tumultuada, porque você ir para o rival, roubou o jogador de tal lugar, teve esse papo aí, não teve não, Elias? O Corinthians está roubando um jogador do Santos. Como que foi essa ida aí para o Corinthians? Com certeza, Fred, foi uma ida, como você falou, uma saída de um clube onde você tem muitos anos de casa, é sempre turbulenta, né? Não é uma saída sempre tranquila, né? Acho que na época teve um pouco de falha, né, do próprio Santos, né, para minha saída. Você queria ter ficado? Eu falo assim para você, Fred, a minha ida para o Corinthians foi essencial. Acho que para minha carreira como profissional, para meu amadurecimento como profissional também, eu sou grato demais ao Corinthians. Na época que eu era muito pequeno, eu vivi no Santos, eu gostaria de ter ficado, né? Infelizmente não deu certo. Não deu certo para que eu ficasse, né? Eu tive que sair realmente fugido, né, do Santos. Não era uma situação que eu gostaria. Houve uma chegada de um treinador e eu já era meu segundo ano de juvenil, então eu não poderia ficar sem jogar no meu ano de juvenil, né? Tá. E o Santos, esse treinador não ia te utilizar? Esse treinador, na verdade, ele iria me utilizar. Eu estava até sendo utilizado nas primeiras 3 rodadas, onde fiz gol. E depois, era o capitão do time também, né? O Neymar tinha acabado de subir, né? E onde eu era capitão do time, acabou acontecendo uma situação que um impasse contratual. Essa é a realidade, né? Tá. E aí dentro disso, como eu tinha um contrato de amador e eles estavam já querendo fazer um profissional. Querendo fazer o contrato profissional, a gente acabou não chegando, né, nesse acordo, né? Para mim, né, e para o Santos não seria viável esse acordo. Não. E é onde o presidente Andrés teve também uma grande sacada dele, né? Porque na época havia um menino da base, o Elivelton, um volante que sempre pegava a seleção de base e tudo mais. E ele era do Corinthians. Sim. E o Santos acabou... Pegando ele. E nesse troco, o Corinthians acabou me tirando. E é onde eu joguei o Paulista, depois ainda pelo Corinthians. E quase fomos jogar contra o Santos ainda. O Santos, assim, é um clube que eu tenho o maior respeito, né, Fred? E o carinho e respeito muito, né, por eles. Mas acabou havendo esse impasse, né? E onde eu fui para o Corinthians e minha história começou de uma forma surpreendente, né? Agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de viver o que é Corinthians também. E no Corinthians você chegou para o juvenil e logo depois já foi pro profissional, já subiu pro profissional. Não demorou muito para você subir pro profissional, né, Elias? Não demorou muito, Fred. Foi muito legal. Demorou, acho que questão de 1 ano e 2 meses, algo nesse tipo. Eu cheguei no juvenil, terminei a temporada no juvenil, subi para os juniores, né? Ainda com o ano de juvenil, subi para os juniores, consegui disputar a Taça São Paulo, onde fui muito bem. Eu achei que até depois da Taça São Paulo, com o professor Mano Menezes, eu iria subir. Acabou que não deu certo de subir. Chegou no final desse ano da Taça São Paulo que eu subi para os meninos mais velhos, 1 ano mais velho que eu. Acabou que eu acabei não subindo, né? Como eu esperava. Mas chegou dezembro não, meio do ano o Mano saiu, o Tite assumiu, e onde eu fui fazer um coletivo no Parque Ecológico. Naquela época tinha Edu Gaspar, Ronaldo Fenômeno, Jusilei, Elias, Paulinho, Roberto Carlos, todos eles estavam lá, Jorge Henrique, só feras. E eles estavam brigando no final de 2010 pelo Campeonato Brasileiro, sim, onde foi aquela triste derrota para o Goiás lá dentro do Serra Dourada, sim, né? Sim. E a gente estava na briga e após um coletivo o Tite falou: Guri, tu vai subir e vai jogar contra o Vasco e diante de 40 mil pessoas, você está preparado? E poxa, foi o que eu falei para ele, eu falei: professor, tudo que eu mais quero é isso, né? E aí pude subir e em janeiro desci para a Taça São Paulo da minha categoria, sim, mesmo, e subi novamente para o Paulistão em 2011,
onde a gente foi vice-campeão paulista. Enfrentando o Santos. Enfrentando o Santos. E é onde a gente foi campeão brasileiro daquele ano, né? Com o Sheik, com o pessoal todo, né? E como foi essa relação com o Tite? Todo mundo fala muito do lado da motivacional dele, né? Do lado psicológico que ele mexe com o atleta. Não é só isso, né, Elias? Como que foi essa relação com o Tite? Fred, o Tite é um cara extremamente competente. Ele mesmo, né? Eu já ouvi ele falando, ele tem uma confiança muito grande na parte tática dele. Como treinador, ele confia muito nele e faz com que a gente confie, né? Pode fazer o que realmente eu estou falando, que a gente vai se sair bem, que a gente vai ter vitória. Concentração, essa parte de motivação, eu nunca tinha visto um treinador dessa forma, que motiva o atleta a um nível assim de concentração muito forte, sabe, Fred? Então, ele é um treinador que, para mim, ele é completo, né? Ele é um treinador que taticamente ele é bom, ele é um treinador, um paizão, ele é um treinador que quando precisa puxar a orelha ele puxa e quando precisa cobrar também, né? Ele é um cara que, eu sou muito grato ao Tite por ter me subido e me dado a oportunidade de poder ser campeão brasileiro pelo Corinthians. E antes de contar suas trajetórias fora do país, e o Ronaldo? Sei que ele te deu alguns conselhos, como foi conviver com simplesmente Ronaldo Fenômeno. Você teve sorte, hein? Você conviveu com o Neymar e com o Ronaldo, né, Elias? Eu sou grato a Deus por isso e sou um privilegiado, né, de ter convivido com grandes caras assim. Quando eu cheguei, né, no final de 2010, acabei subindo, depois desci para Taça São Paulo. Quando eu voltei, antes do jogo, muito antes do jogo contra o Tolima, lá para fevereiro ainda, o Ronaldo estava. O Ronaldo ele é fora do comum, o Fred, eu posso falar. E falava com meu pai, eu falava, pai, eu nunca tinha visto isso na minha vida, o domínio de bola que ele tinha, o controle técnico que ele tinha, tanto com ambas as pernas, né, com a direita, com a esquerda, e o poder de finalização que ele tinha. Ele me deu muitos conselhos na parte de finalização. Eu lembro que eu colocava muita força para finalizar e buscava o canto, buscava o ângulo. Ele falou, Elias, o importante é acertar o gol. E dessa forma, e às vezes ele batia de uma forma muito simples e uma forma muito fraca e não tinha como pegar. Ele sabia realmente, Fred, o caminho do gol ali era com ele. Não tem como. Foi o melhor que eu vi e tive o privilégio, graças a Deus, de poder jogar com ele. Legal. E qual outro assim que te marcou também desse elenco do Corinthians, um elenco estrelar, hein? Estrelar. Eu falo que na minha época, quando eu subi, foi muito difícil de jogar. Também eu entendo o lado do professor Tite, por ter muitos medalhões, por ter pessoas de experiência e de nome. Eu era um garoto. Mas só de eu poder estar ali no meio e ter jogado poucos jogos ainda no meio dessas estrelas, para mim foi um motivo de muito aprendizado. Com o Sheik, né? Você olha para o lado e pode tocar no Danilo que a gente brincava, né? O Zidanilo, né? E é um cara de gelo, ele é um cubo de gelo. Pode estar 100 mil pessoas dentro do estádio, para ele, como se tivesse ninguém. Tanto faz. Isso são histórias e são coisas muito legais, né, Fred? De aprendizado, né? Com Danilo, Emerson Sheik, Fábio Santos, Elias, Jusilei, Paulinho, Moradei, Lee Edson, Ronaldo, Dentinho, Jorge Henrique, William Bigode. Foram caras que realmente eram acima da média, né? Você ficou no Corinthians até que ano? Eu fiquei no Corinthians até 2013, né? Fomos campeões da Recopa em 2013, retornei ao Corinthians após empréstimo. Fomos campeões da Do Mundial da você não participou? Do Mundial não. Do Mundial eu fui emprestado ao Paraná Clube e depois retornei em 2013. Isso. E aí do Corinthians, como começou a sua andança pelo mundo aí, Elias? Foi uma experiência ímpar, né? Onde você jogou? Eu joguei em 2015 na Coreia. Malásia e China. Coreia, Malásia e China. Centros... A China agora está cada vez mais forte, né? Mas centros não tão comuns para os brasileiros jogarem. Sim. Aí na China, você foi primeiro para a Coreia. Isso. O primeiro país foi a Coreia do Sul. Quero saber, curiosidade. Tem alguma curiosidade na Coreia? Coreia, a curiosidade que a gente tinha de brasileiro é que a gente ficava com aquela ameaça, né, Fred? Putz, eu acho que o presidente da Coreia do Norte vai jogar uma bomba aí.
Eu ficava naquela, compra passagem pro Brasil, eu não compro. E aí a gente ficava nesse impasse e tal, tudo, eu ficava bem preocupado, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não teve uma bomba. Ele é meio maluco da Coreia do Norte, no ditador, mas graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Coreia, quanto tempo você ficou? Fiquei 1 ano lá. 1 ano. Malásia 1 ano. Vamos pra Malásia. É aí que tem a história. É aí que tem essa história que eu quero que você conte aqui, que essa história é muito boa. O que aconteceu na Malásia, a história curiosa, Elias? Fred, o que aconteceu lá foi o seguinte, lá tinha uma espécie de, como se ele fosse, dato que eles chamam lá, né? Uma pessoa muito importante, é um ministro do estado de Perak, um segundo ministro da Malásia. Tá. O cara é muito importante, né? É como se fosse um sheik na Arábia, né? Sim. Mais ou menos assim. E teve um jantar do clube e eu entrei para o jantar, o pessoal... Elenco inteiro? O elenco todo, o treinador, todo o staff. O pessoal não imaginar. Tá. Todo mundo, todo mundo. Inclusive todo o pessoal da diretoria e tal, e inclusive o Dato tava lá. Quando eu entrei, o Dato, quando me viu, falou, Elias, a gente está acabando nossa reza, eu gostaria que você sentasse aqui com a gente, né, e comesse com a gente. Você é novo de clube? Novo de clube. Eu olhei pro brasileiro e falei, mas cadê os bancos, a mesa e etc. E ele falou, não, Elias, se come aqui, depois dessa reza deles, por ser um país muçulmano, onde eu respeito muito, claro, né, os muçulmanos, né, a religião e etc. A gente teve a oportunidade de sentar ali no chão, eu olhei pro brasileiro e falei, Thiago, o que está acontecendo, irmão? Mas a comida, assim, cadê os garfos, talheres e etc? Ele falou, Elias, não tem. Eu falei, mas como não tem? Aí onde o Dato, em inglês, falou comigo, a gente acabou nossa reza, Elias, e tal, isso aqui é muito tradicional pra gente, então eu gostaria que você comesse. Ele pegou um pedaço de frango, um pouquinho de curry lá, um molho deles lá, e um pouquinho de arroz e colocou na mão dele. Tudo na mão dele? Tudo na mão dele. E eu tive que abrir a boca para que ele colocasse dentro da minha boca a comida. Meu Deus. Eu confesso para você, Fred, que eu pensei 2 vezes, eu falei, caramba, eu... Não vou conseguir comer. Eu não vou conseguir comer. E eu olhei pro brasileiro e falei, pô, me ajuda, cara. Eu não sei o que fazer. Ele falou, Elias, tem que comer. Ele é a pessoa mais importante do país, você não vai deixar... Você não vai deixar ele na mão, né? Eu falei... Quando você viu ele pegando tudo na mão, você achou que ele ia colocar em algum prato, alguma coisa, ou você já sacou que ele ia com a mão colocar na sua boca? Eu achei que ele ia pegar, né? Eu achei que... Beleza. Você achou que ele ia comer a cultura, a cultura árabe. Então eu falei, eu vou pegar um pouquinho também para não ficar ruim. Na hora que ele colocou a mão e foi para colocar na minha boca, eu comi a primeira, Fred. Confesso para você que não consegui comer mais. E aí? Né? Ficou aquela situação e tudo mais, né? Eu falei, caramba. Mas você me conta o detalhe que eu fiquei sabendo. O que o cara, com os dedos, o que ele faz? E aí ele, depois que molhou no molho, etc., toda aquela situação, e colocou na minha boca, depois que eu abri bem a boca para que ele não colocasse a mão na sua boca. Porque a gente não está acostumado com isso aqui, né, óbvio, a gente está rindo aqui, a gente sabe que respeita, mas é que é muito diferente do que a gente faz. É muito diferente, Fred. E na hora que eu fui comer, depois que eu acabei de comer, como estava molhada as mãos dele, ele colocou a mão e falou, pode molhar, chupar os dedos, né, para que minha mão seja limpa. Eu olhei para o zagueiro brasileiro, olhei para o Dato, eu falei, desculpa, Dato, lá no Brasil a gente não tem muito, eu não estou passando muito bem, tal, tudo. E ele entendendo uma boa, ele deu risada, etc. O pessoal da mesa deu risada e tudo mais, né? E foi um negócio assim, Você teria que secar os dedos dele sujos através da boca. Através da boca. Então, seria bem complicado isso, E isso não aconteceu? Isso, graças a Deus, não aconteceu, porque... porque aí eu já também, na hora que ele fez isso, eu, muito bom, tudo mais, e comecei a comer um pouquinho, Nossa. Então isso foi legal, uma experiência que a gente tem, né, Fred? Sim, fora do país, a gente conhece muitas culturas e respeita a todos, né? De uma forma, e eles também nos respeitam, isso que é o legal, né? Eu acho que as pessoas têm que respeitar e você também respeitá-las, né? Claro. Isso é importante. Elias, encerrando com essa história curiosa, eu agradeço a sua presença, muito obrigado.
a sua paciência, você chegou aqui, esperou um pouquinho, mais do que o combinado. Eu fico muito feliz que você ficou aqui com a gente. Eu desejo sorte para você em 2019, muito sucesso, que você faça muitos gols, que o atacante vive de gols, e que você continue dessa forma, assim, que conquista as pessoas pelo seu jeito de conversar, o jeito de falar. Eu desejo muita sorte para você, viu, Elias? Obrigado, viu? Eu que agradeço você, Fred. Obrigado por tudo. E para mim, meu amigo, é sempre um privilégio estar falando com você aqui de futebol. Eu tenho um respeito muito grande por você, né? Pelo jornalista que você é, esse comentarista que você é. Você é um cara de excelência. Parabéns, Fred. Legal, muito obrigado, viu, Elias? Agradecendo o Elias Oliveira, atacante aqui no futebol brasileiro, contando passagens também no futebol. Nós fizemos A Bola Não Para para você, toda segunda-feira, um programa inédito no canal de São Paulo, no meu canal no YouTube. Fica o convite e eu agradeço a audiência de vocês. Até a próxima.